Saudações a todos. Então, retomando o nosso curso de História do Pensamento Jurídico, a aula de hoje vai ser sobre o epicurismo. Vejam que estamos ainda dentro do período helenístico e a grande tônica das filosofias helenísticas é o alcance da eudaimonia. E nós veremos como que isso se dá dentro do epicurismo, que é uma das escolas mais fortes dentro da tradição helenística e que vai, vamos dizer, tem recepção ao longo da história durante várias oportunidades. Por exemplo, só a título ilustrativo, de certo modo, tanto o utilitarismo na tradição anglo-saxã do século XIX dialoga com alguns elementos do epicurismo, assim como, por exemplo, a doutrina ética do Schopenhauer quanto o chamado aforismo para a sabedoria de vida. Há alguns elementos ali que são elementos epicuristas, sobre como se portar perante a felicidade possível da vida. Claro que o Schopenhauer não acredita numa felicidade como os estoicos ou os epicuristas vão conceber, mas uma felicidade possível, a gente poderia falar, como ele mesmo descreve, né? Felicidade nada mais é do que um momento fugaz da ausência de infelicidade. Mas não é esse o caso para os epicuristas. Eles colocam que vamos dizer, o caminho para a felicidade é exatamente a busca pelos prazeres. E aí nós vamos tentar entender o que são esses prazeres, ou hedoné, dentro da tradição epicurista, para que vocês não confundam o epicurismo com o hedonismo. O hedonismo nunca chegou a se configurar enquanto uma escola filosófica própria. É só uma descrição sobre o modo de comportamento de certos indivíduos que se voltam para as paixões sensíveis em detrimento de uma reflexão racional ou religiosa, ou qualquer que seja, em relação à vida. Um hedonista poderia ser considerado, por exemplo, o Marquês de Sade, mesmo que seja difícil categorizar Sade dentro de alguma escola filosófica, mesmo tendo uma série de diálogos com a filosofia, ou se pensarmos na literatura antiga mesmo, o que temos, por exemplo, no Satyricon de Petrônio são descrições que são hedonistas. O mundo romano, talvez, muitas vezes é caracterizado, principalmente na decadência, dentro do dominato, enquanto um comportamento hedonista. Mas não é o caso, não confundam hedonismo com epicurismo. Epicuro acaba sendo, vamos dizer, a grande fonte, e chegou até nós, parte das cartas que ele escreveu. É interessante que o modo, vamos dizer, doutrinal que acabou chegando para nós do epicurismo foram as cartas que Epicuro escreveu para os seus discípulos em outras regiões do mundo grego, e muitas delas foram mantidas e chegaram até nós, que são assim, muito interessantes de serem lidas, porque eu já falei isso com vocês em outros momentos, mas a filosofia antiga é muito mais acessível na sua compreensão básica do que a filosofia acadêmica moderna. Ou seja, até o tipo de destinatário era outro. Seria o homem comum, o cidadão que está se formando perante a ordem cívica. Diferente da academia, onde os destinatários já são hiperespecialistas. Então, isso faz uma diferença significativa. E Epicuro dava suas lições em jardins fora de Atenas, e alguns fazem, e vocês vão encontrar referências ao jardim de Epicuro. E não era incomum, no mundo antigo, algumas sociedades epicuristas. A doxografia relata isso, de tentativas de pequenos grupos se organizar através de princípios do epicurismo. E não tem nenhum estudo, vamos dizer, descritivo em profundidade ou em duração histórica, mas existem essas referências. O que importa para nós entender o epicurismo propriamente a partir dos seus princípios. Esse é um ponto que é interessante porque, diferentemente das demais escolas que nós estudamos até agora, o epicurismo é uma escola que assume uma postura do atomismo de Demócrito, em especial. Então, o hedonismo é um herdeiro tanto da física de Demócrito, assim como da ética, em muitos aspectos.
E a questão do atomismo, ela ganha um contorno interessante dentro do epicurismo pela própria questão da morte. Eles não vão acreditar na imortalidade da alma, como estava, por exemplo, na tradição órfica, na tradição pitagórica, na tradição platônica, por exemplo. E aí uma citação que é famosa de Epicuro. Citação. A morte não é nada para nós, pois o que se dissolve está privado de sensibilidade. E o que está privado de sensibilidade não é nada para nós. Isso é interessante porque o epicurismo acaba tendo uma visão muito mais mundana, ou seja, voltada para o nosso mundo, do que as outras filosofias. A ausência de crença em um post-mortem faz toda a diferença dentro da ética. Você só pode agir dentro dessa vida e só dessa vida. Você só tem este momento. Então, é aquilo que depois vai ficar enunciado nos versos de Horácio, do Carpe Diem, aproveite o dia. Não que exista uma conexão direta, mas a ideia do aproveite o dia, seize the day, é uma ideia tipicamente próxima do epicurismo. Um segundo princípio do epicurismo é a hedoné, os prazeres, relacionado exatamente o caminho para a ataraxia, que seria a aponia, a ausência de dor. Então, buscar o prazer e evitar a dor. E por exemplo, a metriopatia vai ser uma das vias do epicurismo. Ou seja, uma justa medida em relação ao prazer, ao pathos. Aqui, as palavras são próximas, né? Ponia, de dor, e pathos, de sensibilidade, de senso. Mas a hedoné é exatamente a aponia e a metriopatia. A tese da metriopatia também vai ser compartilhada pelos discípulos de Aristóteles, ou os chamados peripatéticos. Filósofos peripatéticos é uma outra tradição dentro do helenismo que nós não vamos estudar. Mas quando se fala em prazer, dentro do epicurismo, a gente tem que tentar entender o que significa prazer e os prazeres para o epicurismo. Porque não é a compreensão comum que o prazer é a sensibilidade ou o júbilo por uma afecção sensível. A divisão dos prazeres ela vai ser uma coisa bem interessante porque vão ter três grandes tipologias dos prazeres, que são naturais e necessários, ou seja, são bons, é bom em si mesmo, e não traz a dor correlata. E aí, para ele, eles só trazem, vamos dizer, um prazer na medida que afastam a dor e uma necessidade. Esse, por exemplo, esse prazer natural e necessário seria, um exemplo básico seria a alimentação. Então, se alimentar seria um prazer natural e necessário. Mas, vejam, o excesso da alimentação que levaria, por exemplo, à glutonice e as dores que isso advém, por exemplo, seja a mais imediata, de uma dor de barriga, ou em um banquete se deliciar não só de manjares, mas também de bebidas, seriam excessos que não se enquadrariam mais agora como naturais e necessários. A alimentação é natural e necessária, mas a embriaguez, por exemplo, não. E aí eles se relacionam exatamente com a segunda tipologia, natural e não necessário. Atrapalham a ataraxia. Ele traz uma dor correlata. Então, por exemplo, pense no caso do banquete e do excesso do álcool. Traz uma dor correlata. Talvez a dor seja maior do que o prazer, a depender da quantidade de álcool. Mas afasta a ataraxia, não só momentaneamente, mas pensem isso ao longo da vida. Isso, por exemplo, o alcoolismo ou o ébrio habitual afastaria a ataraxia, porque teria tantos outros problemas, ou seja, tantas outras perturbações da alma, que não seria possível a vida feliz. Só que aí tem uma outra relação, estou colocando a questão mais fisicalista, né, da alimentação, da bebida, mas tem uma outra que é muito interessante, que é a relação entre, por exemplo, o amor e a amizade.
A amizade para o epicurismo é colocada enquanto um prazer natural e necessário. O amor, ele é colocado de certas formas em dúvida. Algumas cartas, o amor é colocado enquanto natural e necessário, e outras não. Porque a filia é vista enquanto natural e necessário. Não o eros. Porque o amor pode trazer a dor correlata. Ele vai afastar a ataraxia. E esse é um caso interessante para alguns. Vamos pensar a relação entre amor e amizade dentro do epicurismo. E por fim, esses são exatamente os prazeres que nós devemos evitar, porque eles são categorizados enquanto prazer, mas são prazeres não naturais e não necessários. Eles impedem a ataraxia. Buscá-los é exatamente negar a via da ataraxia. Fama, riqueza, glórias, ostentação, como quiserem definir o mundo contemporâneo do Instagram, isso seriam prazeres não naturais e não necessários para a via da ataraxia, de acordo com o epicurismo. O que vai, vamos dizer, guiar os modos de vida do epicurismo seria a prudência, a frônesis, por isso que eu falei com vocês da metriopatia, ou seja, a proporção dos prazeres. E esse é um ponto que é muito interessante porque são guias de vida e vão se relacionar com os modos como a virtude, isso aqui é importante destacar, a virtude da justiça também pode ser vista enquanto um prazer em si. Não um prazer imediato, mas de uma constância. E a gente pode ver alguns elementos sobre a justiça epicurista, porque é uma escola que dialoga com elementos tanto de, vamos dizer, individuais como elementos coletivos. Então, Epicuro vai falar de uma justiça individual, então veja a citação aqui. O justo, e aí tá, aqui é a questão da virtude, o justo goza de uma perfeita tranquilidade da alma. O injusto, em compensação, está cheio da maior perturbação. Essa, de certa forma, ecoa uma tese socrática, né? Que é muito pior cometer uma injustiça do que sofrer uma injustiça. Porque aquele que sofre injustiça, ele não precisa se expiar daquele ato. Aquele que comete a injustiça não tem como fugir daquilo. O peso, vamos dizer, para a sua existência é muito maior. É para aqueles, obviamente, que têm consciência dos seus atos injustos. E ainda uma outra citação de Epicuro quanto à justiça individual, citação. Não é possível viver feliz sem ser sábio, correto e justo. Nem ser sábio, correto e justo sem ser feliz. Aquele que está privado de uma dessas coisas, como por exemplo da sabedoria, não pode viver feliz, mesmo se for correto e justo. Então, aqui vocês podem perceber que há uma inter-relação ou uma dependência da sabedoria, da correção e da justiça para a felicidade individual daquele, vamos dizer, praticante do epicurismo. Só que o epicurismo também tem uma questão social, como falei com vocês, algumas sociedades tenderam a se organizar pelo epicurismo. Guardem isso porque, de certa forma, a gente vai relacionar isso depois lá no direito romano. Obviamente, o direito romano também sofre influência da filosofia grega, mais da estoica, menos do epicurista, mas uma nota epicurista aparece nos princípios do direito romano. Ou esse princípio do direito romano do não causar dano a outrem, nemine ledere, pode ser lido através do epicurismo. Então, nesse elemento de justiça social, duas questões são interessantes para o epicurismo. Esses critérios são definidos por utilidade, ou seja, há um certo contratualismo. Alguns até vão dizer que a primeira tese contratualista se encontra em Epicuro. Há uma menção, a figura do contrato, a forma jurídica, é algo que é questionável até na tradição do direito romano. Mas aqui da figura do acordo de vontades, obviamente a gente pode ler aqui comumente, não como contrato jurídico, mas como o contrato enquanto manifestação de vontade. Epicuro já tinha essa compreensão. Veja que também dentro dos sofistas políticos dá para entrever
essa posição. E o próprio epicurismo verá o direito natural de uma forma peculiar. Vejam, o direito natural, citação, o direito natural é uma convenção utilitária feita com o objetivo de não se prejudicar mutuamente. E esse talvez seja um dos pontos mais interessantes quanto do epicurismo, porque é uma leitura completamente nova do direito natural. O direito natural não está sendo visto aqui pela cisão entre physis e nomos. Não que o direito natural seja uma representação da physis. Ele vai colocar o direito natural exatamente enquanto o conteúdo da utilidade da nomos. Então é uma certa, vamos dizer, redefinição do direito natural, não a partir do critério da physis, mas a partir do critério da nomos. Porque é exatamente esse comportamento de agir por essa convenção utilitária de não causar prejuízo mútuo, ou seja, de não causar dano a outro e sofrer o dano, este é o comportamento que você vai encontrar na maioria das sociedades. Se existe um padrão, é o padrão da utilidade. Não é o padrão, por exemplo, da igualdade, da liberdade, ou o padrão, por exemplo, de dar certas benesses para certos grupos. Mas sim essa regra geral de não causar dano a outrem ou de malefício a outrem e a si mesmo. Essa é uma tese interessante de se ler o direito natural. Que aí, nesse caso, não precisaria de ter o qualificativo de natural. Bastaria ser direito. Mas é uma outra discussão. E vejam essa última citação para você poder pensar a questão da justiça a partir do epicurismo. Citação. A justiça não tem existência por si, mas existe sempre nas relações recíprocas. Onde quer que haja um pacto de não fazer nem receber dano. Entre os animais que não puderam fazer contratos para não fazer nem receber dano, não se verifica o justo ou o injusto. E assim também entre os povos que não quiseram fazer acordo para não se prejudicarem. O direito segundo a natureza é sinal da utilidade de não se fazer nem receber dano. E essa é uma tese que é, vamos dizer, bem distoante, vamos dizer, da que nós até encontramos nas filosofias helenísticas. Há uma certa depuração de critérios dos sofistas políticos aqui, sim. Mas não há, o avanço na questão é quanto aos prazeres e a questão da dor, que não é pensada pelos sofistas. Lá é a utilidade por si só, de certa forma. É a utilidade para, por exemplo, a vida cívica ou para um benefício individual. Vejam que isso é bastante comum, que agir justamente seria contra si mesmo, nas leituras, por exemplo, de alguns sofistas e de alguns céticos. Aqui existe uma interpessoalidade ou uma alteridade que é muito peculiar, porque o epicurista ele percebe que a dor que ele causa é a dor que também pode ser causada a ele, ou a dor que o outro sente é a dor que ele também pode sentir. Há um elemento de alteridade e de reciprocidade aqui que gera esta utilidade a ser respeitada no âmbito do nomos, por exemplo. Nomos não é a categoria assim, eleita por excelência pelos epicuristas. A categoria é da aponia, da ataraxia. Mas a gente pode ler a tradição epicurista enquanto exatamente uma tradição que vê o modo de articulação social dessa dinâmica de intersubjetividade da dor. Isso é muito interessante porque, por exemplo, vai ser relida ao longo da história. Vai ecoar lá no século XIX. Por exemplo, o próprio Schopenhauer é um autor que, em relação à moral, tem várias bases epicuristas. Em algum momento nós veremos isso, mas guardem essa informação. E por fim, relacione, porque nós já falamos das outras escolas, mas guardem este princípio do não causar dano a outro, ou nemine ledere, como vai ficar na tradição latina, como um dos princípios do direito romano, que nós veremos em breve.
e os impactos que isso tem na tradição do direito ocidental. Ok? Então, até breve.